Vamos lá para análise macro. Bom, a semana já começa bem agitada, lembrando que essa vai ser a principal semana de dados de inflação no planeta Terra inteiro, incluindo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia. E já falando também, temos um fato muito relevante acontecendo na Ásia durante essa madrugada. Um grande conglomerado financeiro acabou pedindo falência por lá, e os reflexos disso foram bem fortes durante essa madrugada. Também tivemos informações que a Arábia Saudita fez um corte no preço do petróleo, que está refletindo diretamente na cotação do petróleo, agora essa madrugada e essa manhã inteira. E também eu vou comentar um pouco aqui sobre o evento que o Lula organizou para hoje, relacionado ao 8 de janeiro, que foi aquele fatídico dia que teve aquela invasão lá em Brasília. E como de praxe, no final eu vou explicar o que tudo isso tende a refletir na nossa abertura da bolsa aqui no Brasil, né? E já começando pelo cenário que mais vai impactar as bolsas pelo mundo essa semana, que são os dados de inflações que vão ser divulgados. Nós teremos dados de inflação aqui no Brasil, que vai sair o IPCA, e também teremos dados de inflação na China e nos Estados Unidos. Inclusive, nesses dois locais que são os principais para o mundo, vão sair tanto o CPI, que é o dado de inflação ao consumidor, e o PPI, que é o dado de inflação ao produtor. Lembrando que inflação ao produtor é o foco maior no cenário da China e inflação ao consumidor é o foco maior no cenário dos Estados Unidos, né? Mas ambos importam, só que uns têm mais relevância para fazer preço nos mercados, né? Lembrando que no final da semana passada nós tivemos a divulgação lá nos Estados Unidos do famoso payroll, que é o dado de emprego americano. E ele veio maior do que o esperado no dado que iria sair durante aquela manhã. Só que o que acabou acontecendo? O mercado refletiu no momento para cima no dólar e queda para a bolsa no ato que saiu o dado, só que depois na leitura do número, os 2 meses anteriores foram revisados para baixo, ou seja, acabou gerando um pouco mais de emprego, que seria negativo e faria com que as bolsas caíssem, só que como os 2 dados dos 2 meses anteriores foram revisados para baixo, nós tivemos uma positividade generalizada, acreditando sim que o Banco Central americano está conseguindo fazer uma desaceleração leve na economia para poder controlar e trazer a inflação para a meta. Então essa foi a leitura e fez com que a nossa bolsa aqui no Brasil fechasse na sexta-feira no positivo também, né? Lembrando que os dados de atividade que saíram na sexta-feira também lá nos Estados Unidos vieram fraco, o que mantiveram aquelas apostas de possível corte de juros nos Estados Unidos já em março. As apostas lá na CME estão em 64%. Também nós vamos ter essa semana, além dos dados de inflação, o início da temporada de balanços nos Estados Unidos, já com os balanços do Wells Fargo, do Bank of America, do Citigroup e também do JP Morgan. Então, basicamente, são os principais bancos do planeta Terra já iniciando a temporada de balanços lá nos Estados Unidos, né? E como eu comentei, as bolsas asiáticas acabaram precificando uma queda bem expressiva, mais voltada nas bolsas chinesas, depois que um grande conglomerado chinês pediu falência. Esse conglomerado ele se chama Zungs Enterprise Group. Basicamente é um shadow bank que eles chamam, né? Um banco paralelo lá, e eles fornecem empréstimos para o setor imobiliário chinês. E isso tudo revive aquela situação ruim para o setor imobiliário chinês, o que fez com que nós tivemos o ano passado muito ruim para o cenário asiático, e esse ano já começa com a informação dessa falência, né? Inclusive, esse pedido de falência e liquidação, ele foi aceito pelo tribunal lá de Pequim. Então, e isso fez um preço muito grande durante essa madrugada nas principais bolsas chinesas, caindo aí todas próximos de 2%. Lembrando que a bolsa de Hong Kong foi a que teve uma queda mais expressiva e ela chegou a cair 1,93% só essa madrugada. E isso tudo, obviamente, tende a ter reflexos negativos para o Brasil por conta da nossa ligação com o cenário chinês, né? A China indo mal das pernas, basicamente é o nosso principal cliente indo mal das pernas. Então, nós temos aí um reflexo para a nossa bolsa que pode acontecer agora durante essa abertura aqui no Brasil, né? E além de tudo, nós temos um cenário europeu que também não está nada positivo. Agora, durante essa madrugada, nós tivemos a divulgação das encomendas da indústria lá na Alemanha e veio pior do que o esperado. A previsão dele era que viesse uma alta referente ao período passado de 1% e veio com uma alta de só 0,3%, né? Então isso só reacende aquela preocupação com a desaceleração europeia, né? E além de tudo, um outro reflexo de desaceleração global foi justamente essa madrugada a informação que nós tivemos que a Arábia Saudita ela cortou o preço do petróleo para todas as regiões que ela atende, inclusive para a Ásia, que é o seu principal cliente. Automaticamente isso refletiu direto no preço do petróleo, que durante essa madrugada já está caindo aí mais de 2%, né?
Lembrando que nós viemos da semana passada de um cenário geopolítico que fez uma pressão de alta para o petróleo em alguns dos dias, só que agora essa movimentação da Arábia Saudita acabou equilibrando isso, voltando o preço do petróleo, né? Lembrando que a Arábia Saudita não fez um corte porque ela é boazinha. Basicamente o motivo foi por uma demanda fraca e muito voltado ao seu principal cliente, que é a Ásia, né? Então se ela está tendo uma demanda fraca e ela teve que baixar um pouco o preço por conta disso, reforça aquela situação aí de uma China cada vez mais fraca que já vem do ano passado, né? E no cenário brasileiro, nós teremos hoje o Lula promovendo uma cerimônia de memória de 1 ano da invasão lá em Brasília no dia 8 de janeiro, né? E isso tudo coincide com um momento de irritação do Congresso com o governo, depois que o Lula criou um veto para um dos dispositivos da LDO relacionado às emendas parlamentares. E, inclusive, o Pacheco já convocou uma reunião para amanhã para poder discutir como que eles vão anular esse veto. Basicamente, isso é a grande briga que está acontecendo entre os poderes, que a gente lembra. Sempre que tem briga entre os poderes, legislativo, executivo, judiciário, eles tendem a gerar uma precificação negativa para as bolsas, por conta de que enquanto eles estão brigando, nada passa, nada é aprovado e o Brasil para. Basicamente é isso, né? Então é isso, nós temos sim um cenário, pensando num contexto global, de uma abertura de queda para a nossa bolsa aqui no Brasil e alta para o nosso dólar, só que ao longo do dia nós teremos que acompanhar o que vai acontecendo, né?